Bom, boa noite a todos, né? Queria dar as boas-vindas em nome da diretoria da Bens, mais esse evento, né, da nossa querida Bens. Eu sou o Bruno Nascimento, sou urologista de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e hoje ocupo o cargo de secretário-geral da associação. Antes de começar, eu queria ressaltar, relembrar, né, principalmente para aqueles que estão nos conhecendo hoje, né, o quem é a Bens, exatamente o que discutimos, um pouco das vantagens de fazer parte dessa associação. Então, vamos lá. A Bens, ela é, na verdade, uma associação que renasceu, né? Então, é uma associação que já tem aí mais de 30 anos, 3 décadas de história, que contribuiu ativamente no desenvolvimento do campo da medicina sexual no Brasil, e que o ano passado teve esse renascimento, né, em um cunho estruturalmente multidisciplinar, né, liderados pela professora Carmita e pelo Dr. Francisco Coutinho, né, e cá estamos, né, com diversos departamentos, englobando os mais diversos aspectos da sexualidade humana, né. Ela é uma associação de troca de conhecimento entre profissionais de saúde e que em breve também vai se tornar, com certeza, um canal de informação ao público muito ativo, muito importante, né. Das vantagens, né, os membros da Bens têm acesso a alguns grupos de WhatsApp, cada departamento tem o seu, onde eles têm um contato muito próximo, muito íntimo com grandes experts, né, para discutir os próprios casos clínicos, tirar dúvidas, discutir artigos, né. Tem esses eventos como o Passarela Bens, que é o nosso último evento aberto a todos, e que após julho, então, nos próximos eventos, será apenas para os membros, né. E o nosso site, que está em construção e com certeza vai ser um site com alguns conteúdos exclusivos e um site muito completo, né, gradualmente se formando um site muito completo para assistir, né, na formação e na discussão desses assuntos na vida de todos nós, né. Para não me alongar muito, né, vamos ao que interessa, o evento hoje do Departamento de LGBTQI+, coordenado pelo Dr. Giancarlo Spizirri, né, e se você se interessou pela associação, é só enviar um e-mail para direção abens@gmail.com, abens com 2 S, né, vai aparecer na tela aqui, e nós esclareceremos, né, todos os detalhes para que você se associe e faça parte da Abens. Muito obrigado a todos. Um ótimo evento, Jean. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema, né, que é importante, né, sobre termos e definições ligados aí a siglas da LGBTQIA+, e etc. Então, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Giancarlo Jean, sou psiquiatra, trabalho já com sexualidade há bastante tempo. Enfim, hoje a gente vai estar, né, falando aí sobre os termos e definições ligados a essa sigla, né, LGBTQIA+. Tá? Então, mas antes de mais nada, é a gente ter começado do começo, né? Então, a gente começa pelo sexo, né? E é claro que quando a gente fala em sexo, talvez venham lembranças, né, na memória de todos, né? Mas, afinal de contas, o que é o sexo? Né? Sexo é relacionado às características que distinguem a masculinidade ou feminilidade biológica, né? Então, o sexo ele pode incluir os genes determinantes do sexo, os cromossomos sexuais, as gônadas, os hormônios sexuais e a genitália, tanto a genitália interna quanto a genitália externa, assim como também as características sexuais secundárias. Então, sexo se refere a tão somente ou tudo isso, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar, né, o sexo biológico, né? Isso é um pleonasmo, né? O sexo sempre é biológico, a gente sempre lê isso nos artigos, etc., o sexo biológico da pessoa, né? Acho que até para diferenciar um pouco, né, do outro termo que também é bastante empregado, né, que é gênero, né? Já gênero é um termo que ele é mais amplo, né, que ele é usado, né, para designar homem, mulher, sou homem, sou mulher, ou sou alguma outra condição diferente dessas duas que eu acabei de falar para vocês. Então, quando a gente pensa em sexo e gênero, o sexo não engloba o gênero, mas o gênero pode englobar o sexo. Tá? E agora vamos conversar, destrinchar um pouco essas questões aqui. Então, se a gente colocar essas dimensões, né, aqui a gente tem a dimensão
sexo, e o gênero que vai ser atribuído, que é correspondente ao sexo, né, quando a pessoa nasce, o gênero que a pessoa se identifica e a orientação sexual. A gente tem aqui essas dimensões, então vamos falar um pouquinho delas, né? E para exemplificar, né, vamos colocar aqui. Então, a gente tem uma pessoa do sexo feminino, ou seja, né, que nasceu com uma vagina, vai ser atribuído, né, um gênero a esta pessoa logo no seu nascimento. Né? Esse gênero tem a ver com o momento cultural e social e onde a gente está inserido. Então, o gênero que vai ser atribuído ao sexo feminino vai ser: essa é uma menina, é uma mulher. E, com o passar do tempo, essa pessoa ela vai se identificar, né, com o gênero mulher. Eu sou uma mulher. E, como consequência, esta pessoa, em relação à atração sexual por outras pessoas, ela terá atração sexual por homens. Ok? É dessa maneira que funciona, certo? E a mesma coisa em relação ao sexo masculino. Eu nasci com pênis, então o gênero que vai ser atribuído ao nascimento vai ser menino, homem, e eu vou me identificar como homem durante a minha vida, e como consequência vou sentir atração sexual, vou ter atração sexual por mulheres. Como vocês podem ver, né, aqui eu usei, né, a cor rosa, porque é dessa maneira que é para ser, né, e o azul também, que é porque é dessa maneira que é para ser. Só que a gente bem sabe, né, que as coisas não são dessa maneira. Isso daqui, se a gente vai ver nessa questão do rosa e do azul, é muito mais uma questão de marketing do que propriamente uma situação que está ligada a um dos gêneros, seja ele homem ou mulher. Bom, mas isso à parte, que daria uma outra discussão, né? A gente daí também já tem aqui uma outra dimensão, que aqui me foi atribuído um determinado gênero. Então, durante a minha vida adulta, vou me identificar como mulher. Me foi atribuído um determinado gênero quando eu nasci, durante a minha vida, eu vou me identificar como homem. Então, aqui surge uma primeira nomenclatura que vem sendo bastante usada, né, que é a palavra cisgênero. Então, cis o mesmo. Né, me foi atribuído, quando eu nasci, o gênero feminino e eu me identifico como mulher. Me foi atribuído, quando eu nasci, o gênero masculino e eu me identifico como homem, então eu sou uma pessoa cisgênero, cis, o mesmo. Né, e, seguindo esse mesmo raciocínio, se a mulher vai ter atração por homens e se o homem vai ter atração por mulheres, essas pessoas terão uma orientação heterossexual. E é dessa maneira que é para ser. Né? O que foge disso, mas é exatamente sobre essas coisas. Ainda bem que não é só dessa maneira, que existe uma pluralidade, uma diversidade bastante grande, as coisas não são estanques dessa maneira. O que isso tudo está, de uma certa forma, representando? Né? Esse é um modelo binário, né, de perceber, né, essas dimensões. Então, quando a gente ouve falar em gênero binário, a gente está falando disso, homem, mulher, né, como se só existissem essas possibilidades. Eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher. E a mesma questão também em relação ao sexo, um sexo binário. Eu tenho um sexo masculino, eu tenho um sexo feminino. Né? E existem pessoas que vão apresentar diferenças aqui durante o seu desenvolvimento sexual. Bom, mas isso eu já vou falar em seguida. Então, se a gente pega aqui todos esses elementos, né, é que, de uma certa maneira, acaba constituindo um outro nome que a gente ouve falar bastante, né, em situações cis-heteronormativas. Cis-heteronormativas, né? Como se todas as pessoas devessem se encaixar nessa cis-heteronormatividade. O que foge disso, né, seria equívoco. E a gente bem sabe, né, que não é dessa maneira. Né? Por quê? E as pessoas com diferenças no desenvolvimento sexual? Né? Onde que elas ficariam aqui, por exemplo, em relação ao gênero atribuído
ao nascimento, né? Quando, por exemplo, uma pessoa não nasce com uma genitália típica, né, do gênero feminino ou do gênero masculino, melhor dizendo, do sexo feminino ou do sexo feminino. E o que acontece também, né, para aquelas pessoas que sentem ou percebem que o seu gênero ele é diferente daquele que foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, uma pessoa que nasceu, né, com o sexo feminino, foi atribuído a ela o gênero feminino ao nascimento, só que durante a sua vida ela percebe que ela não, no desenvolvimento da sua vida, ela se percebe que não se identifica, né, com o gênero feminino. Essa pessoa pode se identificar, por exemplo, com o gênero masculino. Eu sou homem, apesar do meu sexo. Tá? E aqui em relação à orientação sexual, vocês percebem que são dimensões diferentes. Uma questão é a identidade de gênero e a outra é a orientação sexual. E o que ocorre, né, com aquelas pessoas que sentem atração sexual ou romântica por pessoas do mesmo gênero atribuído ao nascimento? Por exemplo, me foi atribuído o gênero feminino, eu sou mulher, e eu tenho atração sexual por mulheres. E para aquelas pessoas que sentem atração sexual, né, pelos dois gêneros? E aquelas pessoas que não sentem atração sexual? Né, para vocês verem como esse modelo hétero, cis, normativo, ele acaba sendo muito estanque. Né? Ele não abraça a questão tanto da diversidade de gênero, assim como da diversidade, né, de orientação sexual. Né? E é isso um pouco, né, que todas aquelas letrinhas, o LGBTQIA+, ele traz para a gente, ele chama a nossa atenção para aquilo que é diverso, para aquilo que é muitas vezes considerado como minoria, o que foge, né, desse modelo binário. Então, eu gostaria que vocês, né, guardassem isso, né, para a gente ir dando continuidade aqui. Tem algumas terminologias, né, que são específicas em relação, né, às pessoas trans, que eu vou falar, já vou comentar um pouco aqui com vocês. Né? Então, para aquelas pessoas, né, que percebem ou não se identificam, ou que percebem que o gênero que elas sentem ele é diferente do gênero que foi atribuído ao nascimento, né, para essas pessoas, né, geralmente, né, se usa o termo transgênero. Então, transgênero é um termo genérico, um termo guarda-chuva, que ele vai abraçar o grupo de indivíduos que sentem ou percebem, né, que o seu gênero é diferente daquele atribuído ao nascimento. Um outro termo que também vem sendo bastante usado, né, é o gênero não binário, que também é outro termo genérico, né, que ele vai tentar descrever aquelas pessoas que sentem que a sua identidade de gênero está algo entre o que é considerado homem e mulher, ou está fora do que é homem e mulher. Muitas vezes essa pessoa pode se identificar com esses dois polos, ou muitas vezes com nenhum deles. Então, essas são as pessoas não binárias. Né? Já gênero não conforme vai descrever os indivíduos cuja identidade, função e expressão de gênero difere do que é esperado para os gêneros aceitos socialmente, no caso, homem e mulher, em uma determinada cultura e tempo. Né? Daí vocês percebem, né, vendo essas duas terminologias, como muitas vezes o limite entre elas, esbarra entre um e o outro. Né? Então, são também questões, né, que vêm sido bastante conversadas, né, nos meios. Né? Só também para dar um exemplo para vocês, né, mulher transgênero, né, então, ou mulher trans, é aquela pessoa que se identifica como mulher, mas cujo gênero designado ao nascimento foi masculino. Né? Geralmente, no nosso país, outra terminologia empregada também são mulheres transexuais, mulheres trans. Né? E, por sua vez, os homens transgêneros são aquelas pessoas cujo gênero designado no nascimento foi feminino, mas a pessoa se identifica como homem, homem transgênero, homem trans, homem transexual. E vale também a gente lembrar, né, que aqui nos países latinos, né, e principalmente no Brasil, existe também uma identidade transfeminina, né, que são as mulheres travestis.
né, também para incorporar elas aqui nessa questão relativa à transgeneridade. E eu separei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, de como, né, são termos em evolução. Né, quando a gente vai olhar aqui nos descritores de saúde, né, do que é uma pessoa transgênero, olha quantos termos alternativos existem em relação a esse termo, né, transgênero. Eu vou só comentar aqui dois que eu achei que vale a pena a gente aqui destacar, né, por exemplo, aqui os Fa'afafine. Eu não sei se a pronúncia está correta, né, mas são as pessoas, né, que em Samoa, né, elas nasceram com sexo masculino, mas que elas se identificam com o gênero, né, feminino. E isso é culturalmente muito bem aceito. Então, existe essa terminologia para elas. Assim como também, por exemplo, aqui, onde está o duplo espírito? Aqui, pessoas de duplo espírito. Né? É comum também nos povos nativos americanos, assim como nos povos nativos canadenses, que pessoas que guardam dentro de si espíritos masculinos e femininos, elas sejam identificadas, né, com essa terminologia. Então, em relação a gênero, né, tem muita coisa para a gente aprender. É um termo que ele está em constante evolução, muito mudou, né, como a maneira como a gente fala hoje, né, a mesma maneira que a gente falava 20 anos atrás, né, e espero que assim continue, cada vez mais a gente incorporando nessa pluralidade e fluidez, né, a qual o gênero faz parte. Bom, continuando aqui, mas tem a tal das nossas siglas, não é que todas aquelas letrinhas das siglas, né, o que elas significam, né? Então, para começar, eu queria destacar a importância, né, dos movimentos sociais, porque eles deram visibilidade a essa questão toda, né, da diversidade. Se não fosse por eles, inclusive, acho que a gente não estava aqui hoje conversando sobre esse assunto, e como isso mudou, né, ao longo dos anos, né? E eu destaco aqui a bandeira, né, do movimento LGBT+, né, que ela é sempre usada nas paradas de orgulho gay, etc., ela tem uma simbologia muito bonita, né? Cada cor significa algo, né? Por exemplo, né, o rosa, ele significa a sexualidade, o vermelho, a vida, o laranja, a saúde, o amarelo, a luz do sol, a energia, né, o verde, a natureza, o azul, a arte, o índigo, que aqui não dá, acho que essa daqui não dá para ver bem, né, a harmonia, né, e o violeta, o espírito. Então, como é bonita essa simbologia que tenta unificar, né, todas as questões da diversidade e também, né, ser uma marca, né? E aí ela é usada em todos os lugares, em todas as paradas, em todos os movimentos que a gente tem, a gente sabe a importância dessa bandeira. Né? Mas vamos lá, né, para tal das letrinhas. Então, L, né, é de lésbicas, ou seja, são pessoas, são mulheres que têm atração sexual ou romântica por outras mulheres. Né? Já a letra G, né, são homens, de gays, né, que têm atração sexual ou romântica por outros homens. Né? Geralmente, está bem incorporado já na nossa cultura o termo, né, gay. Né? Já as pessoas bissexuais, né, são as pessoas que têm atração sexual e romântica por ambos os gêneros. Né? Transgênero, eu já expliquei, né, para vocês, são aquelas pessoas que sentem, né, ou percebem que a sua identidade de gênero ela é diferente daquela, né, que foi atribuída ao nascimento. Queer, ele é um termo empregado, né, para designar todas aquelas pessoas, né, que não corresponde ao padrão cis heteronormativo. Então, todas aquelas pessoas que não correspondem ao padrão cis heteronormativo. Geralmente, essas pessoas, né, gostam de ser identificadas pela letra Q de queer. Né, já aí se refere às pessoas intersexo, que são aquelas pessoas que vão apresentar diferenças, né, no seu desenvolvimento sexual, seja no gene, seja nos cromossomos, e até mesmo por outras circunstâncias. Né, e A de assexual para aquelas pessoas, né, que não sentem atração sexual por outra pessoa.
Eu vou comentando aqui algumas questões assim rápidas, né, só a título também para a gente pensar um pouco, né, quando a gente pensa aqui em termos das letras LGB, que tem a ver com a orientação sexual, né, os estudos mostram que mais ou menos, né, esse grupo, essas pessoas fazem parte de 5 a 10% da população. Né? Já as pessoas transgêneros, aqui também incluindo as pessoas não binárias ou as pessoas com diversidade de gênero, elas correspondem a mais ou menos 2% da população, aqui também incluindo as pessoas queer. Né? Recentemente, a gente fez um estudo, né, que foi até publicado agora, um estudo representativo da população brasileira, onde a gente identificou que cerca de quase 2% da nossa população, né, apresenta ou tem uma diversidade de gênero. Então, isso é bastante representativo. Só para vocês terem uma ideia, pensando aqui no Brasil, seriam quase cerca de 3 milhões de pessoas. Né? Em relação às pessoas intersexo, também os estudos mostram, né, que elas representam de 0,1 a 1,7 ao redor de pessoas que apresentam, né, diferenças no desenvolvimento sexual. Em relação, né, à assexualidade, né, a falta de atração sexual, ou não ter, perdão, atração sexual, né, são poucos os estudos que mostram a proporção dessas pessoas na população. Mas esse mesmo estudo que a gente fez aqui, a gente também fez essa pergunta que depois a gente vai publicar, mais ou menos no Brasil, cerca de 2%, de 2 a 3% das pessoas referem não sentirem atração sexual, né, por outra pessoa. Então, sem dúvida, né, uma questão bastante importante. Então, se a gente junta todas essas porcentagens, né, é uma parcela muito significativa, né, da nossa população que merece, sim, né, que nós estejamos aqui conversando sobre isso, que merecem os nossos cuidados. Por quê? Né, porque todo esse grupo de pessoas, né, todas essas letras aqui, elas são pessoas, né, que vão apresentar maior vulnerabilidade para diversos aspectos da sua saúde, né, principalmente em relação à sua saúde mental. Né, a gente bem sabe, né, diversos estudos já mostraram que essas pessoas têm maior índices, né, de depressão, de ansiedade, assim como também, né, de abuso de substâncias psicoativas. Né, e vale aqui a gente lembrar, né, que essas proporções, elas aumentam bastante na população transgênero, que também é uma população que apresenta, a população transgênero especificamente, que apresenta índices muito maiores que a população em geral. Quando eu falo população em geral, eu estou me referindo às pessoas cisgênero, sem dúvida nenhuma, né? Então, as pessoas trans, elas apresentam também maior índice de ideação, de tentativas de suicídio, né, com desfecho que leva à morte, assim também como maior proporção de autolesões, né, não suicidas. Então, como essas questões elas são importantes para a gente ter em mente. E a mesma coisa também em relação às pessoas, né, intersexo e assexuais, né? De uma certa maneira, né, é claro que a gente não pode globalizar tudo, né? Cada letra dessa, cada grupo desse apresenta as suas especificidades em relação à sua saúde, né? Mas, de uma maneira geral, é um grupo bastante vulnerável. E a gente não vê isso só em relação à saúde, né? Saiu um estudo agora super bonito na revista Science, né, que fala, né, que as pessoas LGBT+, elas também apresentam maior vulnerabilidade em relação ao seu trabalho. Né? Foi feita uma pesquisa com um número considerável de pessoas, né, onde a gente sabe, né, que a raça e o gênero, né, são situações de vulnerabilidade. E agora se mostrou, sim, né, que para as pessoas LGBT+, isso também é uma questão, né, que vai desde a pessoa não se sentir confortável, se sentir perseguida em relação ao seu trabalho, e como também, por exemplo, que é muito mais frequente que essas pessoas apresentem queixas de quererem deixar o trabalho por conta da sua condição.
Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar quando pensa aqui nessas bandeiras, né, porque cada letra dessa tem a sua bandeira específica, a bandeira lésbica, a bandeira, né, gay, a bandeira dos bissexuais, dos transgêneros, queer, intersexo, assexual, e outras tantas, né, que são representadas aqui, né, pela letra a mais. Por exemplo, né, existem as pessoas demissexuais. As pessoas demissexuais são aquelas, né, que só conseguem ter, ou têm atração sexual, perdão, né, quando elas estão envolvidas romanticamente com alguém. Né, se elas não estão envolvidas, elas não têm atração sexual. Existem as pessoas os pansexuais, né, que são aquelas pessoas que têm atração sexual por outra pessoa, não importando o seu gênero e nem tampouco a sua orientação sexual. Bom, e por aí vai. Mas, para dar uma finalizada, né, vários estudos também apontam, né, que parece que tem se formado uma entidade que se chama estresse de minoria. Só o fato de eu estar nesta minoria, por si só, já é uma situação estressante. Isso merece muito mais estudo e merece muito mais consideração, né, por parte de todos. E daqui a pouco eu vou chamar aqui as nossas convidadas para a gente estar conversando, né, mas para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, né, que a única maneira, o único jeito da gente entender a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa é ouvindo essa pessoa. Então, obrigado. Agora eu vou pedir a participação aqui, né, da Flávia e da Roberta. Né? A gente vai fazer uma conversa, né, sobre esse tema. E eu gostaria de dizer o seguinte, né, que a Flávia, né, ela é uma psicóloga, ela está fazendo doutorado dela lá em Portugal, né, e ela tem menos anos de estrada, né, que a Roberta. Né, a Flávia deve ter 5 ou 6 anos de formada, a Roberta, alguns anos a mais em relação a isso. Então, para a gente também perceber um pouco, né, como que se há diferença, né, no questão do tempo de formação, né, em relação a algumas situações. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né, para vocês, né, e aí a gente vai conversando, tudo bem? Então, ok. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como é para você, na prática, essa questão dessas letrinhas, essas nomenclaturas, lésbica, gay, bissexuais, transgênero, queer, intersexo, assexual e tantas outras aí, né? Vocês acham que elas foram mudando ao longo do tempo? Como que vocês incorporam isso na prática de vocês? Eu vou começar pela Roberta, tá, Roberta? Tá, boa noite. Essas letrinhas a gente vai incorporando todo dia uma letrinha nova. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça. Né? Se a gente parar para pensar, né, há anos atrás, a sigla era GLS, né? Gays, lésbicas e os simpatizantes. Né? E vejam quantas mudanças foram acontecendo ao longo dos anos. Né? Hoje existe a letra mais, né, justamente para a gente poder entender o quanto existe para a gente integrar, conhecer, né, escutar, né, para exatamente ajudar essas pessoas a se encontrarem dentro de algum lugar, né, porque senão elas vão ficando muito sozinhas também. Ok, obrigado, Roberta. Flávia, e para você, Flávia, a Roberta, ela é de uma época onde nem existia, né, é mais ou menos da minha, nem existia a palavra GLS, né, ela foi incorporada, né, um pouco depois, né, e para você, esses termos, eles já faziam parte, né, da tua formação, como que você vê tudo isso? Então, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui. Então, realmente eu acho que tem bastante diferença quando a gente para pensar. Acho que até quando eu comecei a crescer, a sigla ainda era GLS, e se a gente for pensar como mudou hoje em dia,
mas eu acho que é uma coisa mais naturalizada e já mais, para mim já era uma coisa um pouco mais intrínseca, eu acho. Claro que essas novas letrinhas a gente sempre tem que continuar a estudar e a entender o que cada uma delas quer dizer. Mas eu acho que o principal na clínica, quando você pergunta, é como você terminou sua apresentação, mas é a gente ouvir. Porque às vezes você pode até estar sentado na frente de uma pessoa e não necessariamente saber o que aquela sigla significa exatamente. Mas claro que a gente também tem que se informar, mas eu acho que o mais importante é ouvir o que aquela pessoa tem para trazer, e assim como a Roberta disse, ajudar aquela pessoa a se encontrar e se entender da melhor forma possível. Enquanto vocês estavam falando, me veio aqui na memória, eu fiz a faculdade de medicina na década de 80, mais ou menos. Para ser mais exato, comecei a fazer em 82. E foi exatamente quando começou o primeiro caso de HIV, de uma pessoa, né, com HIV aqui no Brasil. Nem se falava isso na faculdade, né? Começou a se falar 3 ou 4 anos depois. Né? E naquela ocasião, né, eu lembro bem que o termo que se usava era praga gay ou peste gay. Não sei se você lembra disso, Roberta. Não sei se a Flávia com certeza não pegou. Eu lembro muito bem essa fase. E aí era uma situação, né, bastante complicada, justamente também para as pessoas gays, né, que sentiam como sendo uma praga, né, uma peste, né, de alguma coisa, né? E eu acho que muito por conta, não sei o que vocês acham, muito por conta dos movimentos sociais e também de uma maior visibilidade das pessoas, né? É interessante, né, que esse termo ele foi ficando mais suave, né? E hoje em dia, quando a gente fala de gay, é uma coisa que já está incorporada, né, socialmente. Então, como as coisas mudam, né? Elas não são estanques, né? Se eu pegar aquela época, isso mudou bastante, né? Inclusive, já se parar para pensar, né? Como o movimento das pessoas gays naquela fase ajudaram a criar essa melhoria, né? Essa visão no olhar para ele, porque eles ajudaram a criar as oficinas de sexo seguro, né? Então eles criaram todo um movimento que foi dando para as pessoas uma sensação maior de proteção, né? E eu acho que esse foi um movimento muito importante de integração, né? E de poder expressar e tirar deles um peso, né? De preconceito que eles não estavam aceitando, né? E estavam certos, lógico. Então, legal. Seguindo, né, eu queria e quero, né, perguntar para vocês também, né? A gente sabe, né, que são muito frequentes as situações, né, que muitas pessoas vêm buscar ajuda, né, por estarem tendo bullying, né, seja em diversas situações, ou na escola, no ambiente de trabalho, né, por conta, né, da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual, né? E essa pessoa, né, ela relata, né, sofrimento em decorrência disso, né? Como que vocês lidam com isso, né, na prática de vocês? Começando pela Roberta, se ficar, né, daí já sabe que é a Flávia na sequência. Tá bom. Bom, acho que, né, quando a gente pensa em bullying, tem que pensar muito na idade que a gente está se referindo, né? Então, pensando até num adulto que está sofrendo bullying, vou deixar as crianças para a Flávia falar também, que ela tem essa experiência, né? Então, um adulto que está sofrendo bullying, né, a gente é importante poder trabalhar com ele, a importância de como ele vai se defender, né? E para isso ele precisa entender que ele merece esse lugar no mundo, né? Esse cuidado, esse respeito, ele precisa, né? Ele não precisa nada, né? Mas seria bom, né, que ele pudesse entender que ele é alguém que merece todo o respeito e que não é possível que alguém o desrespeite desse jeito. Então, né, pensando terapeuticamente, eu ajudaria a entender esse lugar de respeito, de amor próprio, né, e buscar formas de ajudá-lo a se defender do preconceito do outro.
Bom, em relação assim, concordo plenamente com o que a Roberta disse. Acho que ajudar essas pessoas a entenderem que eles merecem esse lugar, assim como ela disse, e encontrar ferramentas para lidar com isso. Agora, quando a gente fala de crianças, ou até mesmo de adultos, depois a gente pode falar em relação aos profissionais da saúde, né? Quando a gente fala em relação às crianças, acho que é muito importante um trabalho em conjunto, ou apoio, ou um conhecimento maior dos professores, além das famílias, né? Mas é que o bullying acontece geralmente dentro das escolas. Hoje em dia acontece muito online, mas de qualquer jeito vem desse ambiente escolar. Então, se esses professores não têm esse conhecimento, não têm essa abordagem, esse acolhimento de tratar aquela pessoa como uma outra pessoa qualquer e que ela não merece ser desrespeitada como qualquer outra, fica mais difícil, né? Então, acho que a importância de ter uma educação sexual importante, necessária, e uma preparação também, assim como dos profissionais da saúde, mas como dos professores. Desculpa. Desculpa, pode falar, Roberto. Não, se me permite, né, assim, né, eu queria até com isso compartilhar uma experiência que eu tive numa época que eu estava fazendo oficinas para professores e profissionais de saúde abordando o tema sexualidade, né, e aí um dos focos que a gente foi observando, as pessoas que estavam trabalhando numa prefeitura aqui perto de São Paulo, é como os professores teriam dificuldade de abordar o tema de sexo, de sexualidade, principalmente com os pais. Né? Se eles não conseguem lidar com o tema sexualidade, como é que eles vão ajudar, né, nessa questão de bullying, né, com as crianças? Né? Então, é extremamente importante isso, né, de você poder estar trabalhando, né, ajudando mesmo os professores, né, Flávia, a como criar essa linguagem de poder acolher também, porque muitas vezes já é difícil para eles, né? Sem dúvida, a educação é a base de tudo, né? Eu vou ser um pouco mais provocativa aqui, posso? Então, dando aula várias vezes, né, no curso de especialização em sexualidade, uma pergunta que eu sempre fazia, né, para o pessoal: quantos de vocês aqui tiveram na formação de vocês, né, um módulo que seja, mas nas conversas, né, a respeito das questões relativas à sexualidade, sobre gênero, sobre orientação sexual, até mesmo sobre as questões das disfunções, etc., enfim, né? E, né, para mim, a grande surpresa, ano após ano, não é uma surpresa, isso era meio que se esperado, mas nunca tive, né? Estou tendo agora, estou aprendendo aqui com vocês e etc., né? Apesar que de uns anos para cá, nos 2, 3 últimos anos, algumas faculdades, alguns cursos começaram, né, a se preparar para isso, né? O que vocês acham disso? A gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes pessoas que trabalham até com sexualidade, mas que ainda não incorporaram a questão, né, da diversidade, da questão também aqui tanto a diversidade de gênero, como também, né, da orientação sexual. O que vocês podem contribuir em relação a isso? Flávia, você começa aqui que eu tive uma invasão? Bom. Então, é até interessante isso, porque você falou, talvez agora alguns cursos já passem a abordar isso, mas eu, por exemplo, que me formei há 6 anos atrás, não tive na faculdade de psicologia nada relacionado à sexualidade. Para não mentir, tinha a opção de uma matéria eletiva, que era sobre sexualidade, mas era eletiva. Então, era só para quem escolhia ou se interessava por esse assunto, que é o que acaba acontecendo ainda hoje, eu acho, que as pessoas vão estudar isso mais a fundo quando elas se interessam por sexualidade e vão buscar algum curso ou uma especialização, e aí sim tem um contato maior com isso. Mas mesmo
Bom, o ideal, claro, que seria ter em todas as formações básicas dos profissionais da saúde, porque mesmo alguém que não vai trabalhar na área da sexualidade, por exemplo, até a gente pode pensar mesmo psicólogos, ginecologistas, urologistas, psiquiatras, vão, às vezes, ter que lidar com queixas sexuais, mesmo que eles não perguntem, às vezes pode aparecer. Ou questões, né, de diversidade de gênero mesmo. Então, é muito complicado essas pessoas não terem nenhum tipo de conhecimento. E para as pessoas que têm o conhecimento, mas têm ainda uma resistência, uma dificuldade, assim como você disse, Jean, que é importante a gente ouvir essas pessoas, é importante a gente se olhar também, porque a gente também, quando trabalha com pessoas, tem que prestar atenção nos nossos preconceitos, nas nossas crenças, e entender primeiro essa parte, essas questões em nós, para poder cuidar disso numa outra pessoa, né? Então, eu acho que além do conhecimento, é muito importante cada um se olhar para poder entender essas questões e como lida com essas questões. Sem dúvida. Eu entendo sempre, né, que, para começar, nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, nós nunca vamos chegar a conversar com uma pessoa em lugares que nós ainda não chegamos em nós mesmos, né? Então, é de extrema importância que as pessoas possam fazer as perguntas sobre sexualidade. E, nesse sentido, realmente, uma faculdade, na minha época, então, né, em 85, não tinha nada de sexualidade, né? Não aprendi nada, lógico, estudei Freud, estudei uma série de coisas, depois fiz uma formação também na área freudiana, né? Depois fui para outras áreas, enfim, né? Mas a formação que a gente tem sobre entendimento de sexualidade, né? Isso não tem, não tive na faculdade. E isso que a gente vai aprendendo na vida, né? Na vida, com as experiências, com a escuta, né? Então é muito importante realmente essa escuta, né? E ter essa cabeça aberta para ir entendendo as diferenças, né? E o que é importante, né? A gente tem que entender muita diversidade, inclusive. O que eu considero importante? Que a pessoa, primeiro, né, possa ter uma visão de experiência de vida, né? Isso vai fazer com que o nosso olhar para outra pessoa possa se ampliar e ter uma maior amorosidade no olhar para o outro, né? Depois, é extremamente importante que a pessoa vá buscar conhecimentos, né, teóricos sobre o assunto, né? Não teve na faculdade, tem cursos, tem lugares, nós temos hoje a ABENS, né, que facilita muito para esse tipo de conversa, né? Depois é importante fazer uma terapia, né, nessa questão de autoconhecimento. Eu sempre sugeri nos cursos que a gente fazia antes lá no HC, né, que o profissional possa olhar para si, para os seus preconceitos, para as suas histórias, né, e a partir daí você poder abrir para fazer a pergunta para o outro. Se eu não perguntei para mim, eu não pergunto para o outro, né? E supervisão, terapia, autoconhecimento, enfim, essas coisas ajudam muito. Enquanto vocês falavam, né, estava lendo aqui uma mensagem, né, eu já vou continuando aqui, mas só para contribuir também com o que o pessoal está escrevendo, né, a Loreta aqui, ela fez uma ressalva, né, que os Fafene, né, que ela leu, né, são homens que vêm de famílias com muito homens, né, e que um deles é destacado, né, para ajudar, né, nas tarefas femininas, daí ele acaba assumindo essa identidade, entre aspas, mais feminina, né, mas também estas pessoas, né, elas guardam dentro de si, né, quando a gente olha mais profundamente também em relação a essa questão, aliás, deve ser muito interessante, né, porque é considerado socialmente muito aceito. Até gostaria de um dia, quem sabe, né, ir para lá para ver como que é isso dentro da sociedade, né, tá muito incorporado, né, essa questão, né, de você ter, né, nascer com o corpo, mas ter uma identidade, né, feminina, bastante interessante, né, e também a Loreta, ela pergunta, né, se o estímulo social, a imposição social, talvez nesses casos aqui, mas a gente pode talvez pensar nos outros, né, se eles
interferem na preferência sexual dessa pessoa. Olha, Loreta, eu vou falar para você em termos de estudo, né, do que eu já li, né, em relação tanto à identidade de gênero de alguém, como da orientação sexual de alguém, né, o que leva, quais são os fatores que estão associados a isso, né, são coisas que a gente precisa, né, ainda compreender muito mais, né? O modelo biopsicossocial é aquele que tem sido mais aceito. Isso para todas as identidades, inclusive a cisgênero e todas as orientações sexuais também, né? Isso falando aqui didaticamente. Né? E também, né, tem um pessoal aqui comentando que lá no Maranhão já agora tem na faculdade lá de psicologia, né, disciplina de sexualidade, o pessoal de Ribeirão Preto também falando que já existem quatro faculdades que foi incorporada já um programa durante a formação médica, né, sobre saúde sexual. Poxa, como que é bacana, né, ouvir isso, né, para a gente talvez dirimir um pouco aquelas situações, né, isso conversando com os médicos de uma maneira em geral, né, por exemplo, eu chego num médico para tratar um determinado problema, né, eu sou gay, né, e vou lá, chego na frente dele, eu vim aqui por conta disso, da pessoa me escuta, bom, e a tua mulher, né, e a tua namorada, né, não, ou seja, nem chega a passar, né, na cabeça, né, da outra pessoa, que existem, talvez, situações que não correspondam, né, àquelas mais habituais. Mas isso eu vejo muito como uma falha na formação, durante a capacitação dessa pessoa, durante, pelo menos, a escola de medicina. Se a gente não conseguir olhar para a gente, dentro da gente mesmo, que seria o ideal, né, que a gente, olhando para dentro da gente mesmo, a gente acaba descobrindo muita coisa, né? Mas que, pelo menos, né, existam nas faculdades, principalmente das ciências de saúde, né, cursos voltados, né, para a saúde sexual, onde esses temas eles sejam debatidos, né, com profundidade, né? E eu acho que dá para reiterar isso pela porcentagem de pessoas que eu acabei de falar antes, né? São uma parcela muito significativa da população, e a gente tem que abarcar, né, a todos, né? Vocês concordam comigo? Você concorda, Roberta, Flávia? Eu concordo muito, assim, é interessante, né, você está falando isso, também estou lembrando, né, no curso de sexualidade da HC, que a professora Carmita ministrava, assim, uma das coisas que eu mais escutava dos profissionais no início do curso, né, por exemplo, ginecologistas, o quanto era difícil conversar perguntar sobre a sexualidade da mulher que poderia ser gay, né? Porque isso dava um certo incômodo, porque ela iria tocar no corpo dessa mulher, imaginar que essa mulher poderia desejar alguma coisa, então criava um constrangimento, né? E depois de um tempo, a gente conversando, como essas pessoas iam mudando, né? Então, ter esse diálogo aberto, né, sobre as diferenças das pessoas, as suas diversidades, e não se sentir incomodado, né, nem agredido pela diferença do outro, é extremamente importante, né? E esse acho que é um dos papéis nossos, né, aqui, né, ajudar nessa construção dessa diferença de pessoas, essas diferenças todas que existem no ser humano, né? Uhum. Bom, o Freud dizia, né, tudo que é humano nos pertence, né? Exatamente. O que você acha? Não, inclusive, eu ia dar um exemplo também, e acho importante dizer que a gente não está dizendo aqui que esses profissionais fazem isso por mal, né? A gente não pode generalizar. E eu tenho até um exemplo para ilustrar de um paciente meu, que é homossexual, e me contou que foi numa consulta com um endócrino, e não se falou em sexualidade, né? Não se tocou nesse assunto, mas e ele foi para ver questões de hormônio e até alimentação, e no fim da consulta o médico passou um pedido de exame de HIV. E ele se sentiu extremamente constrangido, incomodado. E eu nem duvido que esse médico se preocupou com ele e quis, né, faz o exame para você se cuidar, se proteger. Mas como aquilo não foi abordado, ele assumiu, meu paciente sentiu assim, que ele era gay pelos seus trejeitos, e ele ficou extremamente incomodado, não foi fazer o exame,
porque aquilo ficou marcado para ele. E essas pessoas também acabam se afastando, às vezes, dos cuidados de saúde por não encontrar um acolhimento, né? Então, eu acho que é uma coisa importante, né? Assim, como é a gente parar para pensar como é que nós vamos abordar a pessoa, conversar com ela, né? Porque se a gente vai ouvir, a gente não pode pensar que vai estar escutando alguém que vai falar aquilo que eu acho que ela deveria falar. Ela vai falar aquilo que está dentro dela, aquilo que ela sente. E eu preciso estar com esse acolhimento para ouvir a pessoa no que ela tem para dizer, sem partir de premissas e pré-conceitos nenhum, né? Então, dá esse espaço, né? E aí procurar formas de ver o que a gente pode perguntar. Então, por exemplo, uma pessoa trans, né? Uma coisa extremamente importante na hora que ela entra, se ela não vem com o nome social, né, escrito, é a gente poder perguntar para ela, né? Como é que você quer ser... como é que você quer que eu lhe chame, né? Porque se eu também falo como você quer ser chamado, eu já estou atribuindo um gênero ali, né? Então, a gente procurar uma forma ali, na hora de usar a pergunta, de uma forma onde essa pessoa se sinta vista, né? Então, como é que você quer que eu lhe chame? Então, a pessoa, né, vai referir pelo pronome feminino, masculino, ou já diz tanto faz, né? Se diz tanto faz, também ela está dizendo alguma coisa. Então, eu aprender a escutar isso. E se essa pessoa tem um nome, eu, por exemplo, perguntar para ela assim, e você escolheu esse nome como? Né? O que fez você escolher esse nome? Porque também é uma forma de você estar trazendo o mundo dessa pessoa de uma forma onde ela consiga ir dividindo e ter vontade de compartilhar com você, né? Então, acho que abrir esse espaço de acolhimento, de escuta, é uma forma extremamente importante, né? De trabalhar com essa. Até o pessoal está aqui, né, comentando, né, sobre esse acolhimento, né, sem julgamento, né, o pessoal de Pernambuco, né, que também trabalha com essas questões aqui, estão, né, falando, né, que bacana, e o pessoal de Aracaju, que também trabalha com pessoas trans, né, muito obrigado por estarem, né, aqui com a gente, assim como também o de Curitiba, e enquanto vocês falavam aqui, estava pensando, até para a gente concluir, seria super legal continuando, e quem sabe tá aumentando toda essa conversa, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala em disfunções sexuais, né, as disfunções sexuais, elas foram estabelecidas em cima de modelos hétero-cis normativos, certo? E como fica essa questão, né, das disfunções sexuais, né, na questão da diversidade de gênero e também de orientação sexual? Será que a gente tem os mesmos modelos? Será que a função sexual, né, e mesmo a questão de desejo ou do ciclo de resposta sexual, ele se enquadra exatamente para as pessoas que não são cisgêneras e heterossexuais? Né? Então, são questões, né, que a gente vai procurar também ao longo aqui desse tempo aqui juntos e também nas nossas próximas conversas aqui na passarela, né, a gente está abordando, assim como também todas as outras questões que se referem aí à diversidade de gênero, né, e também, né, já nesse semestre, já está agendada também, né, um webinar, né, sobre, né, todas as questões da diferença de desenvolvimento sexual, né, que a gente considera que são muito importantes, né, e para a gente estar trazendo aqui. Então, para a gente ir concluindo, né, quero agradecer muito a presença de vocês, vocês que nos escutam, em especial, Flávia, muito obrigado, né, eu sei que você está acordada até mais tarde hoje, né, a Roberta, né, parceira de longo tempo aqui trabalhando juntos, super obrigado, né, foi um prazer estar com vocês, tá? E é uma pena a gente ir terminando hoje, mas estamos aqui no nosso horário. Então, obrigado. Sim, o Bruno... com certeza. Por favor. Não, é que eu acabei de ler ali, né, que uma pessoa escreveu, não podemos esquecer da diversidade na deficiência, né? Então, são tantas diversidades para a gente trabalhar, né? Sim. Mas um prazer estar aqui também. Muito obrigada. Sim, e só para
finalizar, que também uma última mensagem importante que eu vi do Eduardo, que é só para voltar à questão de que as pessoas não aprendem orientação sexual e nem identidade de gênero por imposição social. Então é importante a gente lembrar disso. Queria agradecer também, é uma honra para mim estar aqui com vocês, que foram meus professores, e hoje a gente poder debater aqui, trocar experiência. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção, pela oportunidade de estar aqui. Excelente. Bom, queria só reafirmar, né, a alegria de ter um evento tão importante acontecendo na ABENS, né, são os pontos estruturais para nós. Talvez sejam termos, principalmente essa primeira parte do Jean, coisas muito óbvias para vocês, palestrantes, e para muitos daqui presentes, mas para nós que não vivenciamos com esse nível de complexidade, são conceitos confusos, e hoje deu uma boa desembaralhada, foi realmente muito bom, né, fora dessa segunda parte, essa discussão bem mais aprofundada, interessantíssima. Então, agradeço imensamente a todos vocês pelas palavras, pelas participações, tá bom? Muito obrigado a todos e nos vemos na semana que vem. Então de novo, obrigado. Eu vou repetir isso de novo, porque eu gosto. A única maneira da gente entender a orientação ou a identidade de gênero de uma pessoa é ouvindo essa pessoa, né? E, para terminar de uma maneira muito inclusiva, eu digo obrigado a todos. Obrigado.